Como ficou claro, a Rússia lançou contra a Ucrânia não um, mas dois mísseis Oreshnik, como foi relatado pelos canais de monitoramento. No fim, todos comentam só as consequências do ataque de um Oreshnik na região de Kiev, e isso não é por acaso. O segundo míssil Oreshnik, lançado contra a Ucrânia na noite de 24 de maio, saiu do curso e atingiu a parte ocupada da região de Donetsk, onde estão baseadas as tropas russas. Aliás, essa informação foi divulgada pelos próprios russos. E além disso, especialistas que estudaram o local do ataque dos Oreshniks em Bila Tserkva, na região de Kiev, chegaram à conclusão de que o míssil é muito, mas muito superestimado e o dano que ele causa é comparável ao de vários drones Shahed aprimorados. Parece estranho, eu sei, mas eu mesmo fiquei chocado quando vi os resultados da perícia. Enfim, temos muito o que discutir com vocês neste episódio. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like no episódio, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram Pichi News. O link está na descrição deste vídeo. Então, está circulando na internet a informação de que na noite de 24 de maio, as tropas de ocupação russas lançaram contra a Ucrânia não um, mas dois mísseis Oreshnik de uma vez. Até o momento, as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia confirmaram oficialmente apenas um lançamento e isso não foi por acaso. E antes de entrarmos em detalhes, quero lembrar a todos que acompanharam o ataque na noite de 24 de maio e apontar algumas nuances específicas. Lembram como todos os canais de monitoramento anunciaram o lançamento do primeiro míssil Oreshnik e meia hora depois disseram que houve o lançamento do segundo míssil Oreshnik do mesmo campo de testes Kapustin Yar, na região de Astrakhan, na Federação Russa? E então muitos ficaram surpresos, tipo, escutem, se foi registrado o primeiro lançamento do míssil Oreshnik, mas ele não chegou a lugar nenhum e logo depois foi lançado mais um, então para onde foi o primeiro míssil? Mas parece que os canais de monitoramento realmente não erraram e o primeiro míssil de fato foi lançado. Relembro a cronologia. O primeiro míssil, Oreshnik, pode ter sido lançado por volta da 1 da manhã, no horário de Kiev, segundo canais de monitoramento, mas sem confirmação de impacto. Por isso, a informação foi considerada duvidosa e ninguém comentou. O segundo míssil Oreshnik foi lançado meia hora depois do primeiro, e então se passam quase 2 dias, e os próprios russos começam a publicar um vídeo que mostra o ataque daquele mesmo Oreshnik. Aqui está esse vídeo. E neste vídeo, justamente, são visíveis aqueles 6 blocos com projéteis inertes do míssil Oreshnik que estão atacando. Poderia parecer que são imagens iguais às do ataque à região de Kiev. Exatamente o mesmo tipo de impacto. Mas quando os analistas começaram a comparar as imagens com o terreno, para entender de qual ângulo esse vídeo foi gravado, onde era, de repente ficou óbvio que esse vídeo não era de Kiev, e nem mesmo da região de Kiev. Esse vídeo, na verdade, foi gravado na mesma noite na região de Donetsk e justamente nos territórios ocupados dessa região. Como ficou claro nas imagens da abertura dos blocos de combate do primeiro míssil Oreshnik, é possível ver claramente o shopping Rose Park, ainda inacabado, em Donetsk. Pelo vídeo, dá para ver que a câmera está apontada para o norte-noroeste, ou seja, na direção de Avdiivka, Kramatorsk, Slaviansk, Izium, Volchansk e mais adiante para Belgorod. Ou seja, a câmera está voltada para o lado da Rússia. Ainda não dá para saber exatamente onde o projétil atingiu, mas isso é temporário, pois já foi claramente identificado. E ficou óbvio que o primeiro míssil Oreshnik simplesmente desviou da rota e atingiu o território ocupado, onde estão localizadas justamente as tropas russas. Especialistas militares revelaram informações ainda mais interessantes sobre o míssil Oreshnik. Segundo a descrição da propaganda russa, o míssil Oreshnik, na versão com ogiva cinética, possui um enorme poder destrutivo e atinge alvos subterrâneos e bunkers com hastes de tungstênio. No entanto, a análise do terceiro local de queda desse míssil, desses blocos, mostra algo completamente diferente. Especialistas investigam o impacto dos blocos do míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik em Bila Tserkva na noite de 24 de maio. E antes disso foram investigados os locais de impacto dos blocos em Dnipro e em Lviv.
E a questão aqui é que, após o terceiro uso do Oreshnik, até mesmo cidadãos da Federação Russa começaram a duvidar da propaganda do Kremlin sobre a incomparabilidade desse armamento. O míssil parecia perfurar bunkers e os russos já foram informados do suposto ataque a um aeródromo em Bila Tserkva. A questão é, para quê? E qual é o objetivo de atacar especificamente o aeródromo com o Oreshnik? Para quê? Se for para destruir a pista de pouso, não é necessário perfurar bunkers para isso. Então, por isso, começaram a surgir dúvidas. E para continuar enganando os russos, a propaganda inventou uma história de que o míssil tem uma capacidade de penetração super alta e que por isso atinge alguns abrigos subterrâneos secretos, e por isso quase nada é visível na superfície. Por isso não perguntem, tudo já está supostamente planejado. E a publicação especializada Defense Express escreve que o tamanho da cratera causada pelo impacto de uma ogiva do Oreshnik em solo comum foi de até 3 metros de diâmetro e até 2 metros de profundidade. Tá aí a penetração para vocês. O tamanho da cratera permite estimar aproximadamente a energia do impacto que levou à sua formação. Estamos falando de uma faixa aproximada de 220.400 megajoules. Essa energia, o impacto é aproximadamente equivalente à explosão de 5.295 kg em equivalente de TNT. No geral, isso permite avaliar bem as consequências de um impacto desse tipo, contendo 36 ogivas e o equivalente aproximado a 36 Shaheads com ogiva reforçada. Embora a natureza do dano seja diferente, já que a ogiva do Shahed é explosiva e fragmentária, o ponto é que se trata de um míssil muito caro. O Oreshnik acabou sendo apenas um projeto de marketing. Ou seja, as mesmas, ou talvez até consequências mais destrutivas, ocorreriam com o lançamento de 36 Shaheds e não com o míssil multimilionário Oreshnik. E a diferença é que daqui a um ano a Rússia planeja produzir cerca de 5 mísseis Oreshnik com uma taxa de um míssil a cada 22,5 meses. Já para produzir 36 Shaheds, os russos precisam de aproximadamente 8 horas. Essa é toda a essência das declarações russas sobre alguma superarma. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.